Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um caso que aconteceu no ano de 1989. Por muitos anos o caso permaneceu como um mistério, é um caso sem solução, mas até que no ano de 2016, por fim, tivemos a conclusão desse caso. Então se você gosta desse tipo de conteúdo sobre um caso criminal ou também de um mistério, e ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever, deixa o like, isso ajuda muito o canal. Também ativa o sininho de notificações para receber todas as notificações aqui do canal. Então bora, vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como Jacob Werelin. Jacob Erwin Werelin nasceu no dia 17 de fevereiro de 1978. No domingo, 22 de outubro de 1989, perto das 9 horas da noite, Jacob estava com 11 anos, junto com seu irmão mais novo Trevor, de 10 anos, e um amigo deles chamado Aaron Larson, de 11 anos, estavam voltando de uma loja de conveniência de bicicleta em St. Joseph, Minnesota. Os meninos então são abordados por um homem que utilizava uma máscara, ele também estava de boné, e ele ameaçou os meninos utilizando um revólver e ordenou que todos eles deitassem em uma vala. Quando os meninos estavam deitados, esse homem mascarado ordenou que o Trevor seguisse em uma direção e que ele não olhasse para trás, porque se ele olhasse, o homem atiraria nele. Então o Trevor faz isso, ele sai correndo e os outros dois meninos permanecem no local. Então esse homem, ele pede que os dois meninos levantem e mostrem o seu rosto a ele, e ele meio que escolhe o Jacob e ele ordena que o seu amigo também faça a mesma coisa que o Trevor e que ele saia correndo, que ele não olhe para trás, porque se ele olhasse, ele também seria morto. Nesse momento, então, foi a última vez que viram o Jacob. Os dois vão imediatamente para suas casas e avisam o que aconteceu. A família do Jacob entra em contato com a polícia e ficou claro que se tratava de um sequestro e os policiais já trabalharam nisso para encontrar o homem e também o Jacob. Nessa imagem vemos 3 pontos. O ponto vermelho indica o local da loja de conveniência, o ponto preto onde ocorreu o sequestro e o ponto azul é a casa do Jacob. Até mesmo o FBI participa das buscas para encontrar o Jacob ou qualquer pista e muitas informações são passadas pela polícia até que eles encontram no local onde o Jacob foi sequestrado marcas de pneu e também uma marca de um tênis, que são pistas bem importantes naquele momento. A polícia faz uma série de buscas pela região para ver se encontrava o menino, mas infelizmente não encontrou nada positivo nesse caso. Um especialista do FBI em perfil psicológico, ele dá uma dica bem importante. Ele acredita que o homem responsável por isso é um homem branco que possivelmente já realizou um ataque parecido com esse no passado. Então, com isso, um caso que ocorreu cerca de 9 meses antes do sequestro de Jacob, em 13 de janeiro de 1989, se assemelhava muito com o caso do Jacob. Nessa ocasião, Jared Sherrilon, de 12 anos, foi sequestrado, agredido sexualmente e fisicamente ameaçado por um homem adulto até então não identificado. O menino Jared, naquela noite que aconteceu tudo, ele foi até a polícia e contou o que aconteceu e também o que ele viu. Ele disse que se tratava também de um homem mascarado, que o ameaçou com uma arma e também ele, no final, depois de agredir o menino tanto sexualmente quanto fisicamente, ele ordenou que o menino fugisse do local sem olhar para trás, da mesma forma que o homem agiu no sequestro do Jacob. No dia 26 de outubro, alguns dias depois do sequestro do Jacob, o caso é espalhado assim muito pelo país inteiro dos Estados Unidos e a polícia pedia por informações sobre o Jacob ou também sobre uma pista, qualquer coisa era importante naquele momento. Até mesmo a família espalhou vários cartazes dele pela cidade e também programas de TV divulgaram o caso. Um primeiro retrato falado é divulgado em 6 de novembro. A polícia o descreve como um homem branco que tem cerca de 50 anos, pesa 90 quilos e tem cabelos brancos. A polícia então libera mais 2 esboços.
Um deles é de um homem que supostamente tentou sequestrar um menino no subúrbio de Minneapolis. Falaram também que os dois correspondem a um esboço anterior do homem visto a uma loja de conveniência na noite do sequestro do Jacob. Por fim, em 30 de novembro, a polícia divulgou mais um esboço do sequestrador, sendo esse o mais preciso. No caso do Jared, a polícia também fez um esboço do agressor do menino. Os investigadores recebem muitas pistas e chegam até um homem chamado Danny Reinich, um residente de Pennsville, que fica a cerca de 54 quilômetros da cidade da onde o menino desapareceu. A polícia, nesse momento, não revela esse nome para a mídia. Ele, então, nega qualquer envolvimento no caso e também, em janeiro, os investigadores entrevistam o Reinich novamente. Ele fornece até mesmo o seu tênis e algumas amostras de pelo do seu corpo e ele também autoriza os policiais a tirarem fotos dos pneus do seu carro. A polícia vai até a casa do pai de Danny, em Pennsville, onde o Danny mora desde novembro de 1989. A polícia vai nessa casa, então, com a intenção de encontrar qualquer pista que ligasse o Danny com o sequestro do Jacob, mas eles não encontram muita coisa. O Danny até mesmo diz que naquele final de semana que aconteceu o sequestro do Jacob, ele estava em casa e em nenhum momento foi até a cidade onde aconteceu o sequestro, só que a polícia encontra algo suspeito na sua casa. Dentro de um baú, meio que escondido, havia algumas fotos de alguns meninos que possivelmente estaria ligado à pedofilia. Uma pista muito importante envolvendo o caso do Jared, do menino que escapou das mãos do seu sequestrador. O FBI, ele disse aos investigadores que encontraram uma fibra nas roupas do Jared que tinha propriedades microscópicas e também ópticas semelhantes às fibras retiradas do carro do Danny. O Danny, então, é preso em conexão com o sequestro e também a agressão sexual de Jared, mas ele nega envolvimento e mais tarde ele até mesmo é liberado sem ser acusado. Mais uma pista importante nesse caso, agora falando do Jacob, aparece em abril de 1990. A polícia diz que tem uma impressão de um calçado que apareceu na cena do crime, do sequestro do Jacob até então, que era muito semelhante a um sapato que o Danny tinha, mas infelizmente a polícia não conseguiu mais provas para provar que o Danny estava na cena do crime e que ele era o responsável pelo sequestro do Jacob. Um outro suspeito aparece no caso em 2004, ele se chama Dan Razor, ele morava próximo ao local onde o Jacob foi sequestrado e a polícia então ordena que ele admita o sequestro, mas ele não admite, ele diz que não tem nenhum envolvimento com o caso do sequestro do Jacob. Até mesmo no ano de 2009, a mãe do Jacob pergunta pessoalmente a ele se ele é o responsável pelo sequestro do seu filho e ele novamente nega. A polícia também investiga a fazenda dos pais do Razor, mas não encontram nada, nenhuma pista. Em julho de 2015, a polícia então volta suas atenções a Danny Reinich, que sempre foi considerado o principal suspeito do caso e até mesmo divulgam isso na mídia. A polícia agora investiga uma outra casa dele, agora em Annandale, Minnesota também, e encontra arquivos de pornografia infantil, um par de algemas de prata, fita adesiva, calças e camisas camufladas e 4 latas cheias de roupas esportivas masculinas. Os promotores então concluem que o Danny estava fazendo a sua própria pornografia. A polícia também encontrou alguns vídeos que ele mesmo gravou de crianças praticando esportes, andando de bicicleta, fazendo qualquer tipo de coisa ao ar livre. Ele gravou todas essas imagens clandestinamente, sem ninguém saber, muito menos os pais dessas crianças. E ele falou para a polícia, ele confessa que realmente todo esse material dele provavelmente o colocaria na cadeia por ser completamente ilegal, mas ele assume assim mais ou menos. Ele diz que pegou essas imagens da internet, esses vídeos da internet, ele não confessa que foi ele mesmo que gravou, mas mesmo assim, ele tendo esse tipo de vídeos no seu computador já é algo bem grave. Finalmente, em setembro de 2016, Danny Wright assume que é o culpado e descreve no tribunal como ele raptou, agrediu, matou e enterrou o Jacob. Junto, ele também confessa o ataque a Jared em Cold Spring no início de 1989.
Após os seus advogados concordarem com um acordo no qual o Danny seria acusado apenas de pornografia e não do sequestro ou o assassinato do Jacob, o Danny mostra aos investigadores onde enterrou o corpo do Jacob. O local fica em uma fazenda nos arredores de Pennsville, não muito longe de onde o Danny morava na época. Então, depois que os policiais foram até o local, encontraram os restos mortais, foi confirmado que sim, que os restos mortais eram do Jacob Werelin. O Danny então conta como ele fez tudo, ele conta que sim, que sequestrou o menino, que ele até mesmo algemou o menino, levou ele até um poço que ficava próximo de Pennsville. Ele também disse que molestou o menino e por fim ele o matou. Ele também contou que depois de 1 ano, ele voltou no lugar e viu que a jaqueta do Jacob estava um pouco à mostra, então ele trocou os restos mortais do menino de lugar para que a polícia não encontrasse. Como ele fez um acordo, os promotores concordaram em não acusá-lo do assassinato de Jacob. Com isso, ele foi condenado à pena máxima de prisão de 20 anos pela acusação de pornografia infantil. Além disso, o acordo judicial permitirá às autoridades estaduais busquem seu compromisso civil como predador sexual ao final de sua pena de prisão federal, o que poderia impedi-lo de ficar livre. Atualmente, ele está em uma prisão federal em Massachusetts cumprindo a sua pena. Ele está atualmente com 58 anos. O Jared, o menino que sobreviveu das garras do Danny, ele falou em sua audiência que sofre todos os dias com isso, que foi muito difícil ele ter relações, até mesmo ele falou do seu casamento, que ele teve alguns problemas, que tudo o que ele viveu naquela noite influenciou muito na vida dele. Ele falou que estava sempre com medo, ele apresentou crises de ansiedade, também depressão e, como eu falei, problemas tanto no seu casamento e problemas no seu trabalho também. Tudo isso por causa do que ele viveu naquela noite. Então, ele se sente muito agradecido pela polícia ter encontrado aquele que fez mal a ele, que o abusou tanto sexualmente quanto psicologicamente, que fez com que ele tivesse sérias sequelas ao decorrer de sua vida. O Jared, ele também contou como tudo aconteceu naquela noite. Ele disse que estava sozinho voltando de um café em Cold Spring, quando o Danny parou e lhe fez algumas perguntas, pedindo algumas informações. O Danny então saiu do carro, agarrou o menino e forçou ele a sentar no banco de trás, dizendo que ele tinha uma arma e que ele não tinha medo de usá-la. Ele levou o Jared até uma área remota e abusou sexualmente do menino e depois deixou ele ir. Danny ainda o ameaçou algumas vezes, dizendo que se ele contasse à polícia, ele o mataria. Então, gente, concluindo esse caso aqui, que depois de praticamente 27 anos foi concluído que a polícia tratava já como um sequestro devido a tudo que aconteceu naquele dia com o Jacob, até o seu irmão presenciou praticamente tudo. Então eles sabiam que o menino não simplesmente desapareceu, e sim que alguém o levou. Acredito que a família tenha ficado mais leve depois de saber quem era o responsável por tudo aquilo. Também acredito que o próprio Jared agora está, também mais leve e que ele consiga superar todos esses traumas, porque agora aquele homem que lhe fez mal naquela noite em 1989 está preso. De vez em quando vocês me pedem aqui por casos concluídos, então hoje eu trouxe um aqui para vocês. Caso alguém tenha uma dica de algum caso que queira que esteja concluído e queira que eu comente, pode deixar aqui nos comentários que em breve eu faço um vídeo aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.